Olá pessoal, bom dia. Estamos iniciando aqui uma conversa aproveitando esta manhã de sábado chuvoso aqui no sul do país, não é? Enfim, aqui a chuva chegou no norte do estado também, onde havia uma grande preocupação, né? Os agricultores estavam preocupados, a falta de chuva impediu o plantio da soja, né? Mas hoje nós temos uma conversa séria. O que poderia ser mais grave do que o Supremo Tribunal Federal rasgar a Constituição? Transformar a palavra vedada em permitida. A eleição está vedada, aí você lê, a eleição está permitida. Este é o julgamento em curso hoje no Supremo Tribunal Federal. Eu confesso a vocês que muitas vezes começo a abrir a porta da política para sair dela. E aí ouvimos os gritos de brasileiros que ainda alimentam esperanças de mudança nesse país e nós retornamos, ficamos do lado de dentro da política. Mas quando nós olhamos para o Supremo Tribunal Federal e vemos que a política invade o Supremo, a política indevidamente invade o Supremo, nós lembramos de uma frase secular, eu não me lembro de quem, de quando foi, mas a frase começa dizendo o seguinte: quando a política invade os tribunais, a justiça sai por uma outra porta. E é isso que pode ocorrer. Pode ocorrer? Você acredita que ocorrerá? Você imagina ainda que o Supremo Tribunal Federal possa declarar a Constituição inconstitucional, possa debochar do país e dos brasileiros? Porque, como disse o Josias de Souza, esse brilhante jornalista, até as criancinhas com pouco mais de 5 anos de idade que já sabem ler se sentirão envergonhadas de ver o Supremo Tribunal, a Suprema Corte do seu país, não lendo corretamente a Constituição. Porque pressupostos básicos para a composição de um tribunal superior, de qualquer tribunal superior, é conhecimento jurídico, notório conhecimento jurídico, é o que está escrito na Constituição. Mas neste caso não é preciso ter notório conhecimento jurídico. Eu, por exemplo, não tenho, eu não sou um jurista, mas evidentemente eu aprendi a ler já no grupo escolar, à época, no curso primário, já se aprendia a ler. E sabendo ler, você saberá o que diz o parágrafo 4º do artigo 57 da Constituição. É vedada a reeleição para o mandato subsequente na mesma sessão legislativa. Então, ponto final. Não vamos inventar manobras espúrias, não vamos fazer mágicas, não vamos adotar a interpretação criativa da nossa Constituição, não vamos rasgar a Constituição. Como disse Ulisses Guimarães, afrontar a Constituição é trair a pátria. Não vamos trair a pátria. Mas a pretexto do que se faz isso agora? Pense bem, raciocine. Os presidentes da Câmara e do Senado são insubstituíveis? São gênios da política brasileira? Eu os vejo, ao contrário, como engavetadores, como aqueles que guardam na sua gaveta os projetos mais importantes que interessam ao país.
especialmente aqueles que ressuscitam esperanças de que é possível viver num país justo, onde a ética possa ser predominante. Projetos como prisão em segunda instância, foro privilegiado e outros mais. Ou a duplicação de penas para quem roubou o dinheiro da saúde durante a pandemia. São projetos que estão engavetados. Ou a limitação das taxas de juros em 30% ao ano para minimizar o prejuízo, o sofrimento, o desastre econômico que sacode milhares de famílias brasileiras, sobretudo em razão da pandemia desse coronavírus. Sim, eles não são gênios, eles não são, eles não são imperadores. Por que rasgar a Constituição para beneficiá-los? O que há por detrás desta manobra? Qual é o objetivo dessa manobra? Tem sentido discutir isso agora? Com tantos problemas alcançando o país, atingindo a alma da nação, nós estamos discutindo o indiscutível, porque esse parágrafo 4º do artigo 57 da Constituição é indiscutível. Ele já é a interpretação da obrigação. Ele já é a interpretação do fato. Não há reeleição. É preciso repetir isso quantas vezes? Bom, se nós formos vasculhar os jornais, todos os editoriais, eu não encontrei nenhum editorial com posição diferente. Os analistas políticos, os cientistas do direito, não é? Ex-ministros do Supremo, o Nelson Jobim, por exemplo, que participou da elaboração desta Constituição, ele foi relator, portanto, passou pelas mãos dele esse parágrafo 4º do artigo 57 da Constituição. Ele se diz perplexo diante desse debate, diante desta discussão. Eu imagino que as pessoas mais lúcidas, mais conscientes, mais responsáveis e patriotas devam estar indignadas. E vejo também a possibilidade de muitos brasileiros estarem perdendo definitivamente a sua esperança. Porque a indagação é: por que a lei? Por que a Constituição? Se os homens se colocam acima da Carta Magna do país. Ulisses Guimarães, se estivesse vivo. Ele que promulgou esta Constituição, que a declarou a Carta Cidadã da Justiça, da democracia, da justiça social, e pediu a Deus que todos a respeitássemos. Ouçam Ulisses Guimarães, ouçam a voz distante de Ulisses Guimarães. Ouçam, enfim, a voz do bom senso, da responsabilidade. De um lado, ministro do Supremo manchando a sua biografia de forma irreversível. E que mancha na biografia desses ministros? Eles tiveram motivação política. A política invadiu o Supremo Tribunal Federal. Resta-nos a esperança de 6 ministros. 2 já se manifestaram e honraram compromisso com a Constituição, porque o Supremo é o guardião da Constituição, não pode ser o seu algoz. Os ministros do Supremo não podem declarar a Constituição inconstitucional, isso é estapafúrdio. 2 ministros já. Marco Aurélio, parabéns, cumpriu o dever. Carmen Lúcia, parabéns, cumpriu o dever. Restam ainda Barroso, Fachin, Fux, Rosa Weber. Nós esperamos o bom senso.
Nós esperamos virar este jogo, porque nada será mais grave do que rasgar a Constituição. Isso marca o presente e sinaliza para o futuro, de forma a nos tornarmos pessimistas diante das mudanças que efetivamente somos responsáveis por fazê-las, embalados pela vontade popular. Olha, eu me lembro agora das multidões que foram para as ruas. Foram em vão para as ruas multidões que pediam decência, que pediam um pouco mais de dignidade. Mas até onde vai a desfaçatez de alguns, que assumindo posições relevantes acabam por rasgar os compromissos assumidos, porque há juramento nesta hora. Quando o ministro do Supremo Tribunal Federal vai ao Senado Federal para a sabatina, ele responde questões que são palavras soltas ao vento, porque logo ao assumirem, acabam se esquecendo delas. Ainda agora, recentemente, um deles assumiu e já contraria a expectativa do povo brasileiro com um voto muito estranho. Um pode se reeleger, o outro não deve se reeleger. Olha, que manobras são essas? Que jogo é esse? A quem atende esse jogo? Nós sabemos o que está por trás disso tudo. O que se deseja é um conluio entre comandantes do Congresso e Supremo Tribunal Federal, Poder Executivo. Esse conluio tem que ser desfeito. Nós temos que acreditar, né, que há ainda lá no Supremo Tribunal Federal, esperamos que sejam 6, que o placar seja 6-5, porque nós ficaremos certamente mais do que perplexo como está o ministro Jobim. Nós estaremos estarrecidos, desestimulados, envergonhados diante de uma atitude da Suprema Corte do país que nos leva a nos considerarmos uma republiqueta de bananas, onde a Constituição nada vale. E eu disse há pouco, não há nem a justificativa do merecimento. Eles merecem ser reeleitos porque foram brilhantes, foram geniais. Não. E de outro lado, por pior que seja o Congresso Nacional, na opinião de alguns, eu não penso assim, ainda temos, sim temos, valores que podem substituir os atuais com vantagem. Valores que possam significar, ao assumir, a esperança de mudança de comportamento, de postura, de atitude no Congresso Nacional. Alguém que possa assumir e respeitar aquilo que a Constituição diz, que os poderes são interdependentes. Não admitir invasão de competência, trabalhar contra o privilégio das autoridades, avançar na legislação criminal para que esse país se torne um país sério, impedindo que muitos que foram embora desse país expulsos pela corrupção, porque se negam a investir num país onde não há segurança jurídica, onde não há respeito ao dinheiro público e à atividade privada, preferem ir embora daqui, foram embora daqui, levaram bilhões do Brasil, em razão do lamaçal de corrupção que nos envergonhou durante muito tempo. Nós precisamos de agentes públicos que liderem o processo de mudança, presidindo a Câmara, presidindo o Senado, presidindo o Supremo e presidindo o país na presidência da República, agentes públicos que assumam essa postura de mudança para valer, mostrando que o país está mudando, que nós temos uma outra face, que o nosso comportamento é outro e que podem voltar a investir no nosso país
gerar emprego, renda e receita pública, promover o desenvolvimento, juntamente aos nacionais. Mas por que desperdiçar tantas oportunidades? Por que não fazemos reformas? Porque as reformas não acontecem, você sabe disso. Só tivemos a reforma da Previdência mal ajambrada. E as outras? Vamos ficar transferindo a culpa do Legislativo para o Executivo e do Executivo para o Legislativo, se há verdadeiramente um conluio entre os que comandam? O que há? Incompetência, má vontade, desinteresse, comodismo, conformismo. Você que está me ouvindo agora e eu, nós não podemos ser conformados. Nós não podemos ficar satisfeitos com pouca coisa. O Brasil é superior ao que fazemos. O Brasil está muito acima de onde se colocam aqueles que pensam poder rasgar a Constituição porque se consideram acima dela. Eles são os imperadores da lei no país. Aliás, é o mal desta república, que carrega vícios históricos e que alimenta novos vícios e que vai gerando outros vícios. Nós debatemos a república há muito tempo. Nos lembramos da sua origem. Nos lembramos de Antônio Conselheiro partindo do Ceará, abandonando a família, invadindo o sertão, convocando as populações para a revolta e chegando em Canudos e promovendo uma batalha contra as autoridades porque elas assumiram o poder como se proprietárias fossem e esqueceram a população com o seu sofrimento, com as desigualdades, com as injustiças. E depois, aqui próximo, em Florianópolis, que se chamava Desterro, a revolta de catarinenses, 150 foram terrivelmente, de forma prepotente, de forma violenta, desumana, foram trucidados por ditadores armados para garantir a posse de Floriano Peixoto, que rasgava a Constituição, como rasgam agora, sem as armas da violência, mas a rasgam com as armas da passividade e da irresponsabilidade pública. Rasgaram a Constituição, atropelaram os cidadãos, violentaram a consciência e, sobretudo, assassinaram brasileiros em nome de um projeto de poder autoritário. Marechal Floriano Peixoto. E por isso que Desterro passou a se chamar Florianópolis, a bela Florianópolis. Enfim, rasgaram a Constituição. Isso desde o limiar da República. Os vícios vêm de longe. Ainda hoje, quando um grupo assume o poder, a população olha e não percebe que há a república na sua essência, que a república mais se parece com um império, porque, na verdade, fica a impressão que assumiram o poder ou assaltaram o poder para dele se beneficiar. Assaltaram o poder em nome da população para em seguida esquecer a população, com as suas mazelas, com as suas dificuldades, com os seus obstáculos, com as desigualdades sociais, estabelecendo esse fosso enorme entre governantes e governados, o divórcio entre o poder constituído e a sociedade. E um ato como esse do Supremo Tribunal Federal aprofunda esse fosso, afasta mais as autoridades da população, distancia mais o poder constituído da sociedade brasileira. Não, nós não podemos admitir isso. Se eventualmente a conclusão desse episódio no Supremo Tribunal Federal nos apresentar o espetáculo
do incêndio da Constituição, ou o espetáculo de um grupo rasgando a Constituição, que se constituiu em esperança, quando Ulisses Guimarães promulgou essa Constituição no dia 5 de outubro de 1988, imaginava-se que nós estávamos nos afastando de um período autoritário, onde o Congresso Nacional era sabujo, onde o Congresso Nacional era uma instituição agachada, de joelhos, diante dos poderosos do Executivo que impunham a sua vontade. Esta Constituição trouxe a esperança de um novo tempo de democracia. No entanto, os vícios perduram. Substituíram os atos institucionais pelo toma lá da cá. Substituíram os atos institucionais por medidas provisórias autoritárias que vigoram no ato da sua edição. Em alguns casos, nós somos favoráveis a elas, como agora, quando aprovamos recursos para a compra de vacinas no país, 2 bilhões de reais. Mas não é essa a questão é o comportamento, é a forma, é como se relaciona um poder com o outro, é o balcão de negócios que se estabelece. E nessa disputa de reeleição à presidência da Câmara e do Senado, é bom dizer preliminarmente que o que nós estamos discutindo aqui não é nem mesmo a reeleição, é a legitimidade, é a constitucionalidade, é o respeito ou não à Constituição do país. Sim, a reeleição tem por objetivo manter as coisas como elas estão. O que chega fica na gaveta quando não interessa a grupelhos. Olha, eu me lembro agora de uma advertência muito séria que surgiu lá da Guatemala. A população invadiu o Congresso e tocou fogo no Congresso, incendiou o Congresso. Por quê? Porque o Congresso da Guatemala não submeteu o orçamento do país a um debate para sua aprovação. Apenas um grupelho se apossou do erário, definiu o destino do dinheiro, elaborou o orçamento e o deu como aprovado. No Brasil é muito diferente hoje. Por que reeleger 2 presidentes que não conseguiram sequer aprovar a lei de diretrizes orçamentárias? Em relação à LDO, nós estamos com 7 meses de atraso e agora se anuncia que votaremos no plenário do Senado nos próximos dias, esforço concentrado, sem discussão na comissão. E o orçamento, que é a peça fundamental, ele ainda não existe. E é por isso que queremos reeleger. É em função desta competência, desta eficiência, dessa genialidade no comando de 2 instituições essenciais ao Estado de Direito democrático? Nós não podemos concordar com isso. É por essa razão que nós estamos hoje, neste sábado chuvoso aqui. O tempo não está bom lá fora, está pior em Brasília, está pior no interior do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, porque esse tema não deveria estar sendo debatido no Congresso, esse tema não deveria estar sendo debatido no Supremo. E a responsabilidade primeira do Congresso. Se o Supremo está debatendo é porque o Congresso quis. Nós acusamos sempre de invasão de competência e muitas vezes ela ocorre, mas muitas vezes ocorre por leniência, por omissão do próprio Congresso, a quem cabe legislar. Esse não é o caso de legislar. Já legislamos em 88. Esse parágrafo 4º do artigo 57 não é uma introdução nova na Constituição, não foi uma emenda à Constituição. Vem de 88, todos nós já decoramos.
Não há nenhuma dúvida sobre a sua existência e a sua interpretação. Não há nem interpretação. Não é matéria interpretativa. Já vem com a interpretação com claridade solar, né? Com visibilidade. Não há, como disse Marco Aurélio, o parágrafo 4º do artigo 57 da Constituição, cabe interpretação? Não, não cabe interpretação. Foi a resposta do ministro Marco Aurélio, que votou contra esse absurdo. E a Carmen Lúcia disse que na democracia a alternância no poder é essencial, e votou contra esse absurdo. E eu digo, a alternância do poder é essencial à democracia, mas acima de tudo está a Constituição, o respeito a ela. O Supremo, eu repito, é guardião da Constituição. Não pode apunhalá-la, não pode esfaqueá-la, não pode rasgá-la, não pode afrontá-la, porque trata-se de trair a nação. São palavras que vêm de longe e que ecoam até os dias de hoje, como aquelas outras que eu citei há pouco e não me lembro, perdoem-me o autor, mas é coisa tão antiga, séculos, que diz: quando a política invade os tribunais, a justiça sai por alguma porta. Nós não podemos permitir que a justiça saia por alguma porta do Supremo Tribunal Federal, porque a política está invadindo a Suprema Corte. Bem, pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Esse foi um desabafo da indignação, mas eu imagino que, neste caso, eu fui porta-voz de muita gente. Aqui não há conotação ideológica, então eu creio que esse desabafo alcança a esquerda, alcança a direita, alcança o centro, alcança as pessoas de bem, as pessoas honestas que querem o melhor para o Brasil. Eu poderia citar alguns juristas que já se manifestaram, como Ives Gandra, ou citei o Nelson Jobim, mas são tantos os juristas que se manifestaram, mas eu indago, há necessidade de ser jurista? E quantos foram os articulistas que escreveram nos seus blogs, nos seus sites, nos jornais, editoriais inclusive? Por que 5 ministros do Supremo Tribunal Federal possuem essa coragem vergonhosa de agir dessa forma? Nós ainda esperamos os demais. Faltam 4 votos. Esperamos que eles sejam a favor do Brasil, a favor da democracia, do Estado de Direito e, principalmente, neste caso, a favor da Constituição. Um ótimo final de semana a todos vocês e que Deus os proteja.